Olá meus amigos, o meu nome é Marisa, bem-vindos ao meu canal Caminhada com Deus. Amigos, hoje nós estamos no quinto dia da nossa oração, da nossa campanha, e nós vamos hoje pedir a Deus que liberte os nossos filhos do medo. O medo não vem de Deus, nós sabemos disso. O medo não vem de Deus e muitas vezes paralisa as nossas vidas, não é? Nos impede de viver os nossos sonhos, de alcançar os nossos projetos e de seguir os propósitos de Deus para nós. Falar de medo é um tema que não acaba mais, não é? Tem muitos aspectos que nós podemos falar sobre o medo, que nós podemos orar para os nossos filhos, que nós podemos orar para os nossos filhos por causa do medo, para que Deus liberte, e é por isso que este não vai ser o único vídeo sobre o medo. Há pessoas que têm medo por causa de coisas, de palavras que ouviram um dia, não é? Que foram ditas aquelas palavras, como nós sabemos, as palavras têm poder para dar vida, mas também para causar a morte, e há palavras que uma vez ouvidas, elas causam a morte para o resto da nossa vida. Nós lembramos daquelas palavras que ouvimos, por exemplo, tu não consegues fazer nada de jeito, tu não vais ser nada na vida, tu és um fracasso. Achas que tu vais conseguir fazer isso? Isso é muito difícil para ti. Pessoas que ouviram estas palavras na sua infância, por exemplo, e quando chegam a uma certa altura na vida, normalmente na juventude já, né? De, por exemplo, escolher uma profissão, tomar as suas primeiras decisões, ou mesmo até mesmo como adultos, depois vêm a se lembrar destas frases e faz nascer o medo. Tu não vais conseguir. Tu és um fracassado. Pessoas que deixam de viver os seus sonhos, os seus propósitos. Deus mostra uma coisa e diz faz, só que as pessoas têm medo e não fazem, né? E ficam com aquele sonho, aquele propósito adormecido. E o medo, eu não vou conseguir. Mas quando nós estamos com Deus, quando nós somos cristãos, quando nós temos o Espírito de Deus, o medo desaparece, não é? Na palavra do Senhor está escrito, eu não vos dei o espírito de covardia, mas o espírito de coragem, né? De amor. O amor lança fora todo o medo, o desejo de nós fazermos aquilo que o Senhor nos indica, o amor pela palavra, a vontade de seguir, lança fora todo o medo. Nós estamos aqui a orar pelos nossos filhos. Acredito que muitos estão a participar desta campanha, mas os seus filhos já estão no caminho, outros ainda não estão, ainda não se decidiram, podem até ir à igreja com os pais. Pois é, então este é um dos assuntos, um dos temas que nós vamos orar mais vezes aqui no canal, assim como outros, porque na verdade um tema vai puxar o outro e nós vamos sempre voltar a falar de um tema que já tenha ficado para trás. Eu tenho já aqui um vídeo no canal onde eu conto um testemunho de como o diabo quis me fazer parar através do medo. Eu vou deixar aqui o link no primeiro comentário ou aqui em cima, enfim. Mas agora, nós vemos que o medo faz as pessoas ficarem paralisadas, não é? Nós lemos em Salmos, por exemplo, Salmo 55. Salmo 55, 4. O meu coração está cheio de medo e o pavor da morte cai sobre mim. Sinto um medo terrível e estou tremendo.
O pavor tomou conta de mim. Aqui é sobre o medo dos inimigos, né? Um salmo a pedir proteção dos inimigos, não é? Que Deus proteja dos inimigos. Mas nós só por sabermos que estamos a ser perseguidos, nós ficamos com um temor muito grande. Às vezes também por pensar que temos que fazer algo e não conseguimos, o medo nos paralisa, não é? O medo não nos deixa sair do lugar. Então hoje nós vamos orar para que Deus venha a libertar os nossos filhos do medo. Na palavra também está escrito que Deus é o nosso, é a nossa proteção, né? Deus é o nosso escudo. Mas nós temos que confiar em Deus. Nós temos que acreditar, nós temos que ter a fé que Deus está conosco. Então vamos orar para que Deus venha abrir o entendimento dos nossos filhos, não é? Libertá-los do medo, ver em Deus a proteção deles. Vejam aqui, Salmos 56, no versículo 3. Quando estou com medo, eu confio em Ti, ó Deus, Todo-Poderoso. Confio em Deus e o louvo pelo que Ele tem prometido. Confio nele e não terei medo de nada. O que podem me fazer simples seres humanos? Pois é, e há muitos outros versículos sobre o medo. Por isso, este não vai ser o único vídeo sobre o medo. Eu estou a tentar não fazer vídeos muito longos, não é? Por isso, vamos voltar a falar do medo. Às vezes o medo do futuro, quando nós pensamos no futuro, que nós vemos como está tudo hoje em dia, não é? O caos que está, medo do desemprego, medo disto, muitos medos. Há uns tempos atrás eu fui atacada com um destes medos. Eu comecei a pensar assim: o meu chefe já tem uma certa idade, daqui a pouco ele vai para a reforma, aonde é que eu vou trabalhar? A senhora, a senhora para quem eu trabalho, de quem eu cuido, né, já tem 96 anos, também não vai viver, né, assim, muitos mais anos. O que é que eu vou fazer? Eu não tenho nenhuma formação. Eu estudei até o 12º ano em Portugal, incompleto, eu não completei. Eu não me formei em nada. Eu comecei a ter um medo. Como é que vai ser o meu futuro? O que é que eu vou fazer? E comecei, gente, a ter medo. Até que eu disse para mim mesmo: não, Marisa, o que é isso? Está repreendido. Esse medo não é teu. Este medo não é de Deus. Deus cuidou de mim até agora. Gente, eu não sei... Só Deus que tem estado comigo até agora, desde amigos verdadeiros, sinceros, irmãos em Cristo, trabalhos que eu todos os dias agradeço a Deus por eles, os meus chefes, não é? Não são só chefes, são amigos, são fiéis confidentes. Deus tem sempre provido, até mesmo quando eu não estava com Deus, Deus já estava comigo, não é? Sempre, o tempo todo. E eu de repente comecei a ter este medo do meu futuro. Como é que vai ser o meu futuro? O que é que eu vou trabalhar? O que é que eu vou fazer? E eu disse: está amarrado, está repreendido. Este medo não vem de Jesus. Eu sei que Deus vai abrir uma porta de um trabalho, assim como Ele abriu destes 3 trabalhos, consoante a minha necessidade. Se calhar tu pensas: Marisa, porquê que tu tens 3 trabalhos? Ganhas assim tão pouco em um que precisas de ter 3? Não, eu tenho 3 trabalhos porque quando eu comecei a trabalhar, né, o meu filho era pequeno ainda, eu vivo na Alemanha sozinha, eu e ele, não tinha ajuda de ninguém para ficar com ele, para poder ir trabalhar ou coisa assim, do pai também não. Então eu comecei a trabalhar, a fazer poucas horas. Por exemplo, eu comecei a trabalhar primeiramente na parte da tarde, que era quando o meu filho ficava no infantário.
Foi aí que Deus me abriu a porta desse trabalho que eu estou, gente. Como é que eu consegui este trabalho? Também já está tudo aqui no canal, né? Por isso, eu não vou ficar aqui a contar para o vídeo não ficar muito longo, mas prontos. Que eu comecei a ter um medo terrível, terrível de como vai ser o meu futuro. E eu pensei, se antes, sem o idioma, eu quando comecei a trabalhar no restaurante, gente, eu lembro-me no primeiro dia eu estava a chorar à frente à caixa, né, que eu tinha que fazer o pedido, né, das pessoas. Eu estava lá com o meu chefe, eu chorava e eu dizia, eu não vou continuar, eu vou-me embora. Eu não percebo nada do que os clientes dizem. Eu não percebo nada do que os clientes dizem. Eu tinha tantas vezes que chamar a mãe do meu chefe, que já faleceu. Uma senhora que, enfim, também maravilhosa. Tinha que chamá-la para ela ir perguntar aos clientes o que é que eles tinham dito, porque eu não percebia, gente. E o meu chefe dizia, não, Marisa, não, isto é simplesmente o começo. Para si é mais difícil, porque você não está habituada com a língua, você muitas palavras não conhece, são muitas coisas novas, mas você vai conseguir. E lá fiquei eu no meu trabalho e estou lá há mais de 10 anos, em 2 trabalhos e em um outro, o terceiro já foi um pouco mais tarde, mas prontos. Como eu estava a dizer, há um tempo atrás começou-me a crescer um medo tão grande, gente, sobre o meu futuro, né? Aonde é que eu vou trabalhar? O que é que eu vou fazer quando o meu chefe for para a reforma? Mas eu disse, não, está repreendido, a minha vida está nas mãos de Deus. Assim como Deus abriu as portas para estes trabalhos, Ele vai-me abrir uma porta na altura certa para um trabalho também. E olha que já estou aqui, quem sabe vou dar aqui um testemunho muito grande ainda. Mas prontos, para não alongar mais o vídeo, vamos orar para que Deus repreenda o medo dos nossos filhos e para que Deus os chame. Nós temos sempre que chamar. Sim, nós podemos orar, nós podemos pedir a Deus que os proteja, que repreenda o medo, mas se eles não estão com Deus, se eles não fazem de Deus a sua confiança, então o inimigo vai estar sempre a tentar, sempre a mandar pensamentos negativos, pensamentos de medo, e eles não vão ter a palavra, não é, como escudo protetor para anular as flechas do inimigo. Eu não preciso de vos dizer que se calhar estou a dizer uma palavra ou outra errada, mas é assim, cansaço. Mas é assim, então vamos agora orar e pedir a Deus que chame os nossos filhos até Ele mais uma vez e que liberte-os de todo o medo. Vamos lá. Senhor Deus e Pai, ó Pai, em nome de Jesus, em nome do Teu Santo Filho, Pai, que Tu deixastes morrer naquela cruz para que nós tivéssemos direito à salvação, para que nós pudéssemos chegar até Ti, Pai, diretamente, tendo o Teu Santo Filho como nosso intercessor. Em nome de Jesus Cristo, nós viemos mais uma vez neste dia, Pai, Te apresentar esta campanha, Te apresentar a minha vida, Te apresentar todos os irmãos que estão a participar desta campanha, Pai. Os irmãos que talvez daqui a uns meses, a uns anos, venham encontrar, Pai, esta campanha no YouTube e a participar, Senhor Deus. Nós podemos nos unir em espírito, Pai. E nós Te agradecemos por esta bênção, por esta dádiva, Pai. Então nós Te apresentamos esta campanha e nós Te apresentamos os nossos irmãos, os filhos dos nossos irmãos. Eu Te apresento, Pai, a vida de cada um. E eu Te peço, Pai, que onde está o medo,
a influenciar a vida de um filho, Pai, de uma filha, aonde o inimigo está a trabalhar através do medo, Pai, na mente e no coração de um dos nossos filhos, Pai. Que o Teu Santo Espírito chegue, Pai, para dissipar o espírito do medo. Ó Deus, na Tua palavra está escrito que Tu não nos deste o medo, Tu não nos deste o espírito do medo, mas de coragem, Pai, de coragem e de amor. Então derrama sobre os nossos filhos este espírito, Pai. Derrama sobre os nossos filhos o Teu Santo Espírito, Pai. Faz, Pai, com que os nossos filhos tenham em Ti a sua fortaleza, que eles tenham a necessidade, Pai, de Te conhecer e de Te reconhecer como a sua fortaleza, a rocha firme, Pai, como o seu provedor, Pai, como o Deus que eles podem confiar e seguir as suas vidas, os seus sonhos e os seus propósitos, conforme Tu os indicar, Senhor Deus. Ó Pai, que todo o espírito do medo que trabalha na mente dos nossos filhos, a fazê-los acreditar que eles não são capazes, palavras que talvez nós mesmos tenhamos dito na sua infância e na sua juventude, que tenham servido para ferir, muitas vezes para matar, que estas palavras sejam anuladas, Senhor Deus, e que venha haver vida no coração e na alma, no espírito dos nossos filhos. Que eles possam vir a ouvir da Tua palavra, Pai, e a receber da Tua coragem, Senhor Deus. Que eles possam vir a ser conhecedores da Tua palavra, para se defender das armadilhas do inimigo, das artimanhas do inimigo, das setas malignas do inimigo, só através da Tua palavra, só com o conhecimento da Tua palavra, Senhor Deus, é que nós podemos estar fortes em Ti. De nada nos adianta a nossa força corporal, Senhor Deus, pois a nossa luta não é contra homens. A nossa luta é contra as forças celestiais da maldade, Senhor Deus. Por isso, de nada nos adianta ter filhos fortes, corporalmente falando, mas são fracos no espírito, não têm fé. Então, Pai, faz nascer a fé nos nossos filhos. Faz, Pai, com que eles venham a ter conhecimento da Tua palavra. Chama-lhes ao arrependimento, Pai. Este é o nosso pedido, Pai, a Ti. Chama-os à Tua palavra, Pai, ao arrependimento e ao conhecimento da Tua palavra. Só assim eles podem se defender, Pai, do inimigo. Ó Pai, para aqueles que ainda não estão dentro da Tua palavra, ouve as nossas orações de pais, que se juntam aqui com o propósito de orar pelos seus filhos, de orar pela vida dos seus filhos, porque nós cremos, Pai, em Ti, na Tua palavra, porque nós acreditamos na Tua palavra, que diz aquele que bate, a porta se abre. Então, Senhor, nós estamos a bater a Tua porta, nós estamos a pedir a Ti, Senhor Deus, que Tu venhas alcançar os nossos filhos, que eles possam vir ouvir a Tua voz, Pai, a chamar pelo nome deles, e que eles possam vir a se render, Pai, a Ti. Que o coração deles, de pedra, se transforme num coração de carne para a Tua palavra, Senhor Deus. E que todo o espírito do medo, Pai, que trabalha na mente deles, que trabalha no coração deles, para os fazer acreditar que eles são fracassados, que eles não conseguem, que todo este espírito, Pai,
seja repreendido em nome de Jesus. E que neles venha a haver o teu Santo Espírito, que é o Espírito da coragem, do amor, que tu lhes dês sabedoria, Senhor Deus, para discernir os teus pensamentos dos pensamentos que são impostos pelo inimigo, os teus sonhos dos sonhos carnais, dos sonhos do inimigo. E para saber que aonde tu estás não há espaço para medo, pois o amor expulsa todo o medo, Senhor Deus. E é para isso que nós oramos hoje e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.